O Leonardo, já esteve aqui outras vezes conosco e ele vai falar para nós nesta noite sobre o tema Gigantes e Gafanhotos, baseado no texto que nós lemos em Números capítulo 13, o versículo 33. Então, Leonardo, contigo está a palavra, que o Senhor o abençoe. Boa noite a todos os irmãos. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa habitar em nossos corações. Amém? Como já mencionado, o tema de nossa mensagem dessa noite, gigantes e gafanhotos. Na história do mundo em que vivemos, em qual das duas espécies nós podemos dizer que nós nos encontramos? Quando enfrentamos problemas, dificuldades, lutas e mais lutas, quem nós somos muitas das vezes? Será que sentimos pequenos, o tamanho de um gafanhoto? Ou será que nós sentimos grandes, gigantes, inabaláveis? Eu quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias para que possam acompanhar o raciocínio da mensagem desta noite. A mensagem desta noite tem por assunto fé e perseverança. Ao olharmos para o mundo em que vivemos hoje, o que falta no mundo atualmente? Esperança, não é mesmo? Acredito que todos que estão aqui nesta noite, nenhum de nós gostaríamos de viver eternamente neste mundo, não é mesmo? Vemos pessoas que nós amamos indo todos os dias, não é mesmo? Recebi uma notícia agora pelo WhatsApp de um irmão que estava trabalhando e também se acidentou. Ontem também estava regressando para casa, bati o carro atrás de um caminhão. Então todos nós passamos dificuldades, mas onde de fato está a nossa vida? Quem de fato está em primeiro lugar em nossa vida? Você já parou para pensar se hoje fosse a última vez que você fosse ver sua esposa, seu filho, sua filha? Será que você teria uma fé inabalável? Então a palavra de Deus fala da importância de exercermos a fé e a perseverança. E o objetivo dessa mensagem é animar os crentes a confiarem no poder redentor de Deus, perseverando em meio aos obstáculos da vida. Será que nós temos obstáculos durante a nossa vida? Acreditamos que temos, não é mesmo? Vários tipos de obstáculos. E a tese da mensagem de hoje é os crentes que ensinar os crentes a confiarem e perseverarem no Senhor. Talvez aqui, se você olhar para os irmãos, uns é mais de idade do que o outro, não é mesmo? E às vezes a gente senta para ouvir a experiência de um, de outro, e a gente pensa, como é que esse irmão está aqui até hoje, não é mesmo? A gente olha quantas dificuldades que a gente passa ao longo da vida, mas a palavra de Deus fala que a fé é o que nos mantém de pé. A sensação de estar bem perto da concretização de um sonho e de repente ver todas as suas esperanças frustradas não deve ser uma experiência agradável. Por vezes nos sentimos como gafanhotos em meio aos obstáculos que enfrentamos para conquistar os nossos mais elevados sonhos. Uma das histórias mais dramáticas do Antigo Testamento nos mostra o quanto a confiança no poder de Deus e a perseverança em meio às dificuldades da vida serão determinantes para alcançarmos o sonho dos sonhos e herdar por fim a terra prometida. Então acredito que todos nós temos sonhos. Acabamos de ouvir os irmãos que vieram do Espírito Santo, outros de Curitiba, e eles vieram em busca de um sonho, não é mesmo? Mas a palavra de Deus fala que Deus tem planos maiores para nós. E Ele deseja que cada um de nós alcancemos o quê? A terra prometida. A palavra de Deus nos fala a história de 12 homens e uma missão. Vocês já ouviram falar na Missão Impossível? Já ouviram falar? Um ator de Hollywood que grava, o Tom Cruise, não é? Um filme chamado Missão Impossível, não é? Mas a palavra de Deus também traz, relatar na palavra de Deus, a história de uma missão impossível também. Eu quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias para acompanhar o raciocínio. Alguns meses depois da partida dos filhos de Israel do Egito em direção à terra prometida, eles chegaram a Cádiz, no deserto de Parã, pertinho da fronteira de Canaã. A palavra de Deus, no livro de Números, capítulo 13, verso 1 e 2. Os irmãos podem abrir as vossas Bíblias para que possam acompanhar o raciocínio. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maior entre eles. Então a palavra de Deus fala que o povo de Israel, após sair do Egito, eles acamparam em um lugar
e aguardaram por muito tempo as ordens do Senhor. Até que Deus disse, olha, prepare homens, um de cada tribo de Israel, para que possa servir como espia. A palavra de Deus ainda continua dizendo assim, a obra dos espias está registrada no mesmo livro de Números, no capítulo 13, versos 17 e 20, que diz assim, enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e diz-lhes, subi por aqui para que a banda do sul e subi para a montanha e veja que a terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se é pouco ou muito. Então esses espias, esses homens que foram separados, tinham uma grande missão que era espiar a terra. Acredito que o trabalho de um detetive não é fácil, né? Que ele não pode ser descoberto. Agora se imagine você, de uma nação diferente, de um povo diferente, não é mesmo? Agora tem uma grande missão que era espiar uma terra estranha. Imagine você ter uma missão de espiar o mundo lá fora. Será que alguém desconfiaria que você é crente? O que vocês acham? Desconfiaria, não é mesmo? Porque o seu modo de falar, o seu modo de vestir, tudo é diferente. Então esses espias enfrentaram alguns desafios. Ao término da obra da espionagem, os espias voltaram e relataram a Moisés as palavras, agora as seguintes palavras de tudo que eles haviam encontrado na terra estrangeira. Vamos ler o verso 27. E contaram-lhe e disseram, fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. Então os espias chegaram para Moisés e falaram, olha, nós fizemos exatamente o que o Senhor nos disse, e de fato aquela terra emana leite e mel. Então eles cumpriram aparentemente a sua missão, sim ou não? Mas será que todos eles tinham um relatório igual? Será que todos eles pensavam do mesmo jeito? A palavra de Deus, no verso 31 até o verso 33, nos diz assim, porém os homens que com ele subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E inflamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como os gafanhotos. Assim também éramos aos seus olhos. Então a palavra de Deus fala que muitos dos que foram enviados como espias trouxeram a Moisés também o quê? Dificuldade. Viram dificuldade no serviço que eles foram comissionados a fazer. No trabalho que você é comissionado a fazer todos os dias, será que você enfrenta muitas dificuldades? O que é que os irmãos dizem? Se eu perguntasse para você qual foi a maior dificuldade que você já passou na sua vida, será que você teria uma boa para contar? Esses dias eu estava viajando com um jovem e eu percebi que o seu semblante estava bem triste. Eu falei, por que você está triste, jovem? Ele falou, olha, eu estou triste, Leonardo, porque eu gravo vídeos para o YouTube e o meu sonho é ser famoso. Eu falei para ele assim, mas por que você busca os mesmos aplausos do mundo, os mesmos aplausos de pessoas que mataram o seu Salvador? Ele falou, porque eu tenho o sonho de ser famoso. Eu falei para ele, olha, eu quero te convidar para a gente dar um passeio. Ele olhou para mim e falou assim, aonde você quer me levar? Eu nunca te vi na vida. Eu falei, olha, eu quero te levar ao cemitério mais próximo de nossa cidade aqui, para que você possa ler nas lápides quantas pessoas importantes descansam ali e os seus sonhos não podem mais se realizar. E você, jovem, novo, forte, corajoso, busca os aplausos do mesmo mundo que crucificou o seu Senhor. E aquele jovem começou a chorar e disse, olha, Leonardo, às vezes eu me sinto tão pequeno e eu gostaria que o mundo visse o meu trabalho. Será que talvez nós nos sentimos pequenos também nas coisas que nós fazemos? Ao estudarmos a palavra de Deus, nós somos como os espias também. Temos de levar o evangelho a outras pessoas, mas muitas das vezes falamos, eu tenho vergonha. Não é mesmo? Temos vergonha de pregar o evangelho. Eu me lembro quando eu estudava em Foz do Iguaçu, sou do Paraná, e a primeira vez que eu entrei numa escola estadual, a sala inteira deu risada, falou, olha, o pastor chegou. O pastor chegou.
porque eu ia de terno, bem social, né, para a escola. Eu falei, engraçado, o maior homem que já existiu neste mundo foi um pastor, Jesus Cristo. E se vocês acham que eu me pareço com ele, está tudo bem por mim. Nunca mais me zoaram na escola, não é? Então a palavra de Deus nos fala da importância de como nós lidamos com as nossas dificuldades. Então a palavra de Deus fala que é muito importante a fé e a perseverança. A palavra de Deus fala que Josué e Caleb, homens de fé e esperança. Ainda no capítulo 13, no verso 30, nós encontramos as palavras importantes encontradas na palavra de Deus. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente e possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Então a palavra de Deus fala que Josué e Caleb, perante os 10 que ali apresentaram um relatório negativo perante Deus, Josué e Caleb tiveram a coragem de levantar e fazer o quê? Postar perante a igreja, realmente a sua posição. Olha, vamos lá que nós vamos vencer de fato aquele povo e Deus nos dará em nossas mãos a cidade de Canaã. Josué e Caleb enfrentou todo aquele conselho que estava perante si com grande determinação, fé e coragem. Esses dias eu estava vendo a importância da influência que as pessoas têm na vida de outras pessoas. Estavam na universidade, inúmeros alunos sentados, e a professora combinou com os alunos e disse, olha, o aluno que chegar atrasado, vocês vão dizer que essa cor aqui é vermelha. E então ela começou a falar, dar a sua aula, de repente o aluno chegou bem atrasado e falou, alunos, como nós estávamos dizendo, que cor é isso aqui mesmo? E os alunos disseram, isso aqui é vermelho, professora. E aí até que chegou a vez dele e perguntou ao aluno, que cor é isso aqui? Claramente era preto. E ele falou, é vermelho. Porque nós, muitas das vezes, somos influenciados porque os outros falam. Mas a palavra de Deus fala que Josué e Caleb não foram influenciados pelo que os outros estavam falando. Quero convidar os irmãos a ler o que está escrito no livro de Números, capítulo 14, verso 7 até o verso 9. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra, e nos dará terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão, retirou-se deles o seu amparo, é o Senhor conosco, não temais. Então Josué e Caleb foram lá e enfrentaram todo aquele grupo de pessoas, só olha, não vamos temer porque o Senhor já nos deu a terra de Canaã. Ali está a nossa morada, o nosso descanso. Mas será que foi difícil contrariar aquelas outras 10 pessoas que também trabalharam no mesmo relatório e no mesmo objetivo que eles? A palavra de Deus fala assim, estes eram homens corajosos e valentes, mas acima de tudo eram homens que haviam aprendido a confiar no poder de Deus. Com voz firme e confiante na atuação divina, eles procuraram encorajar o povo em meio aos obstáculos que estavam à sua frente. A palavra de Deus ainda nos diz assim, infelizmente essas palavras de encorajamento pronunciadas por Josué e Caleb não produziram os efeitos positivos que eles desejavam. E se Deus não houvesse manifestado de maneira maravilhosa, ambos seriam apedrejados pelo povo. Será que o povo era cruel? Será que o povo no qual eles andavam no meio era cruel? Será que você não teria coragem de fazer o mesmo que seu irmão hoje? Imagine você hoje, talvez está na igreja, e talvez está com o pé no mundo, outro na igreja. Será que quando chegar o momento de decisão, que você terá que fazer como Josué, de se impor a sua fé perante o mundo, será que você vai ter a mesma determinação de dizer, olha, a terra que o Senhor nos prometeu está ali? Não desanimamos, porque o Senhor vai nos entregar em suas mãos. Será que de fato nós temos coragem de dar testemunho da nossa fé verdadeiramente? A gente olha para o mundo, né? O que o mundo carece de fato? Será que o mundo precisa do Evangelho? Será que o mundo precisa de dinheiro? Do que de fato o mundo precisa? Então a palavra de Deus fala que Deus precisa de homens de fé e coragem que não temam de pregar o Evangelho. A gente olharmos para os jovens que estão chegando agora, é possível notar que algumas pessoas de mais idade cumpriram a sua missão. Ainda pregam o Evangelho,
mas logo talvez não estará entre nós. Então a palavra de Deus fala que Deus precisa de novos Josué e de novos Calebes para pregar o evangelho. Pessoas que não têm medo de pregar o evangelho, e assim como eles também tiveram enfrentado grande dificuldade ao ponto de serem apedrejados pelos seus próprios colegas e companheiros de trabalho. Então a palavra de Deus nos fala que eles passaram dificuldades e provações, mas não desanimaram. No verso 11 e 12, ainda a palavra de Deus nos diz assim: e disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará este povo? E até quando não me serão por todos os sinais que fiz no meio deles? A palavra ainda nos diz assim: e disse Moisés ao Senhor, assim os egípcios o ouviram, porquanto com a tua força fizeste subir o teu povo no meio deles. Então Deus chegou um momento de conversa com Moisés e falou: olha, até quando este povo vai lutar contra minhas vontades? Até quando esse povo não vai crer no que eu já fiz, nos prodígios, nos milagres que eu já apresentei para eles? Até quando esse povo vai ser rebelde? Se você olhasse para você hoje e você se perguntasse: será que eu sou uma pessoa rebelde? O que você pensaria de você? Às vezes a gente olha para nós, né, passamos dificuldades à toa, não é mesmo? Não era fácil esse povo apenas ter ido lá e conquistar a cidade? Não é? Imagine você, se você vivesse no período do povo de Israel, onde Deus chegou ao ponto de abrir o Mar Vermelho para você atravessar. Eu acredito que eu não saberia qual seria a minha reação, mas acredito que eu ficaria espantado, né, com a grandiosidade do poder de Deus. Mas a palavra de Deus fala que mesmo Deus tendo mostrado todos esses feitos, o povo ainda foi capaz de fazer o quê? Duvidar do poder de Deus. Será que nós também não duvidamos do poder de Deus muitas vezes? Acontece conosco também. A gente olha para a igreja, olhamos para nós mesmos e às vezes nos falta fé, mais fé do que pessoas que vivem no mundo. A palavra de Deus nos fala disso, da importância de sempre mantermos firme a perseverança e a fé. Como consequência da sua incredulidade, nenhum daqueles homens puderam gozar das delícias da terra prometida. Antes tiveram que vaguear 40 anos pelo deserto até que morressem. A fidelidade de Josué e Calebe foi recompensada. A palavra de Deus fala que aqueles que trouxeram relatório negativo puderam contemplar a cidade? Puderam? Puderam observar, não é mesmo? Puderam observar, mas não puderam adentrar lá dentro. Mas a palavra de Deus fala que o esforço que Josué e Calebe demonstrou empenhado na obra do Senhor foi compensada, porque eles desfrutaram da nova cidade que agora Deus havia prometido a cada um deles. A palavra de Deus fala que eles tiveram o privilégio de adentrar agora e desfrutar tudo aquilo no qual Deus já havia prometido a cada um deles. A palavra de Deus também fala que a fé e a esperança são essências para a salvação. Olha só que interessante. A igreja de Deus também encontra-se em uma jornada rumo a Canaã. Não a terrestre, mas a Canaã celestial. Pelo estudo das profecias bíblicas, concluímos que estamos acampados bem pertinho da terra prometida. Quantos de você que está nesta noite aqui acredita que a volta de Jesus está próxima? Eu acredito. Eu me lembro quando era criança, era maravilhoso ser criança, gostaria de voltar aos meus 10 anos, estaria ótimo. Brincava, sujo, não é mesmo? Uma criança sujo, e o dia dormia, e quando acordava o sol estava no meio do céu, ainda era 3 horas da tarde. Hoje eu me levantei, era 3:30 da manhã, e olha que hora que é agora, onde nós estamos. O tempo tem passado depressa, o tempo tem passado cada vez mais depressa. Esse dia eu estava conversando com uma moça que estava viajando comigo, e ela disse assim: Leonardo, parece que Deus colocou o dedo no relógio. Eu falei: você acha? Você acha? E ela não é crente, não é crente. As pessoas do mundo lá fora percebem isso, não é mesmo? As pessoas estão preocupadas quando Jesus vai voltar, não é mesmo? Mas os sinais estão diante de nós, fomes, guerras e pestes, dificuldades, não é mesmo? Então a palavra de Deus fala que a volta de Jesus ela é iminente. A cada dia que se passa, a volta de Jesus é mais certa. Mas foi justamente quando o povo encontrava-se em circunstâncias semelhantes às nossas que uma nuvem de incredulidade e dúvidas pairou sobre o povo. Olha só que interessante. Quando o povo parecia estar bem, estava nas fronteiras do mundo eterno, vamos dizer assim, agora uma nuvem de desconfiança pairava sobre a mente deles. E agora eles chegaram ao ponto de fazer o quê? Duvidar de Deus. Olha só,
saíram do Egito após muitos anos de escravidão, foram perseguidos pelos soldados egípcios. A palavra de Deus fala que eles ficaram encurralados, não é mesmo? Passaram pelo deserto, passaram pelo Mar Vermelho, e era para eles chegar em poucos dias, acredito 40 dias a Canaã terrestre. Mas eles, por causa da sua desobediência, ficaram por 40 anos. Olha só que interessante. Eu estava vendo a experiência de uma criança que estava andando e tinha um homem trabalhando na sua casa. E de repente aquela criancinha inquieta falou: o que o senhor está fazendo aí? Aquele homem olhou e falou: olha, eu estou fazendo um buraco. A criancinha foi dar uma volta e, curiosa, voltou de novo e falou assim: por que o senhor está cavando um buraco? E ele falou: estou cavando um buraco para ganhar dinheiro. Aquela criancinha foi, deu mais uma volta e não se aguentou e voltou de novo. Falou: e por que o senhor está cavando um buraco? Aí ele já irritado falou: estou cavando um buraco para ganhar dinheiro, para comprar comida, para cavar mais buraco. Quantos de nós talvez hoje não estamos com esse pensamento? Somente de trabalhar e juntar tesouros aqui. Olha só quantas pessoas perdemos durante essa semana, quantas pessoas estão hospitalizadas, e talvez nem eu poderia estar aqui hoje, devido ao que me aconteceu ontem. Mas a palavra de Deus nos mantém firmes e fortes para estarmos aqui, porque o Senhor tem um projeto. Talvez a gente olhe para a igreja e não esteja lotada com milhares de pessoas, porque talvez Deus deseje fazer um trabalho primeiro conosco. Talvez possamos nós ter o espírito de Josué e Calebe, mas talvez eu, mesmo pregando, ainda possa ter o espírito dos 10 espias que trouxeram relatórios negativos perante o líder deles, que era Moisés. Então a palavra de Deus nos fala da importância de refletirmos, de fato, para qual lado estamos caminhando. A palavra de Deus nos traz a história de Josué e Calebe, é muito importante, porque ela nos mostra do grande desastre que nós temos marcado o encontro, quando nós confiamos em nós mesmos e fechamos os olhos para Deus. Acredito que cada um de nós que estamos aqui já viajou à noite, não é mesmo? E às vezes está chovendo, você está atrás de um caminhão, esperando o caminhoneiro dar uma seta para a direita, para que você possa simplesmente ultrapassar. E você não conhece o motorista daquele caminhão, você não conhece o piloto do avião quando você anda, mas você simplesmente senta e confia. E por que não confiar em Deus? A palavra de Deus mostrou grandes maravilhas ao povo de Israel, mas mesmo assim eles decidiram não confiar em Deus. A palavra de Deus fala que quando nós fechamos os olhos para Deus, nós temos um encontro marcado com o desastre. E todas as vezes, assim como o povo de Israel, o antigo Israel, pensou em navegar para longe de Deus, o diabo tinha sempre um barco pronto para eles. E todas as vezes eles se frustraram, e todas as vezes Deus foi atrás deles, mandando até mesmo construir um santuário para que pudesse habitar no meio deles. A palavra de Deus aí nos diz assim, que a desconfiança do poder de Deus fez com que uma grande multidão ficasse de fora da terra prometida. Quando já estavam bem perto dela, deixaram-se vencer pelo desânimo diante dos obstáculos da vida. Centralizaram-se nos gigantes quando deveriam perseverar no Senhor. Olha só que interessante, eles deixaram o desânimo, agora vencer eles. E minhas dificuldades, e meus propósitos que Deus tinha para eles, eles decidiram entregar-se ali mesmo. Olha, nós não temos mais forças para continuar. A palavra de Deus e a inspiração nos fala que o importante não é nós estarmos no deserto, mas a palavra de Deus nos fala que o importante é compreendermos o propósito pelo qual Deus nos colocou lá. E muitas das vezes passamos dificuldades, como eles também passaram, mas nós muitas vezes não compreendemos, não é mesmo? Às vezes pedimos algo a Deus e Deus nos realiza e nós já ficamos o quê? Chateados, não é mesmo? Você já agradeceu a Deus hoje pela saúde que você tem hoje? Já agradeceu a Deus por estar vivo? Eu estava vendo essa semana a experiência de um padre que realizava um trabalho de evangelismo em uma rádio, e ele tinha o programa seu às 9 horas da manhã, então ele foi àquela rádio para fazer o seu programa. Mas antes, ele estava confortável na sua cama, olhou para o relógio, falou: ainda é 8h10, eu vou dormir um pouquinho mais. Quando ele abre o olho de novo, ele percebe que ele já está atrasado. Então ele sai em disparada para a sua rádio na paróquia. Chegando lá, ele descobre que a rádio está fora do ar. Então ele olha e fala assim: olha, hoje está do jeito que eu queria. Nada está dando certo para mim. E quando ele acordou cedo, ele queria comer algo, iogurte, mas ele, ao abrir a geladeira, percebeu que só tinha água para beber.
Foi irado já para o seu trabalho na paróquia. Chegando lá, fez apenas 30 minutos de programa de rádio. E quando ele estava apressadamente indo embora, um homem chama do estacionamento e fala: Padre, eu queria falar com o senhor. Então o padre olha e vai lá até a cerca e fala: o que eu poderia fazer por você, meu filho? Então ele fala: olha, meu pai está passando uma fase difícil de câncer terminal. E eu estou levando ele para outra cidade, mas antes eu queria que o senhor o abençoasse. Então aquele sacerdote chega perante aquele homem, o senhor que já estava em fase terminal, e fala para ele assim: olha, qual é o seu último desejo, meu filho, para que eu possa te abençoar? Então aquele homem, aquele senhor com dificuldade, olha e diz: olha, padre, meu único desejo neste momento era poder tomar um copo de água. Então aquele padre cai no chão esmorecido e percebe quão ingrato ele é, porque ele não agradeceu a Deus somente pelo fato dele estar vivo. Então a palavra de Deus nos fala da importância da gratidão também. A palavra de Deus ainda nos diz, Ellen White nos aconselha: estamos vivendo os últimos dias e aproxima-se o fim de todas as coisas. Cumpre-se rapidamente os sinais preditos por Cristo. Esperem-no tempos tormentosos. Não pronunciemos, porém, palavras alguma de desânimo ou de descrença. A palavra de Deus fala que nós vamos ser tentados ao último, mas não devemos desanimar, porque nós estamos nas fronteiras do mundo eterno. Estamos a poucos passos para chegarmos lá. Ainda nos diz a serva do Senhor: falemos de fé e teremos fé. Não deis lugar a um pensamento de desânimo na obra de Deus. Nunca deixe escapar uma palavra de dúvida, isto é, qual semente semeada, tanto no coração do que profere, como no coração dos ouvintes, para produzir uma colheita de desânimo e incredulidade. Então a palavra de Deus nos fala que nós nunca devemos proferir palavras de desânimo, porque ela é uma semente que nós semeamos no coração, tanto de quem fala, como na de quem? De quem ouve também. E não importa, querido amigo, qual é o gigante da sua vida. Não conheço vocês, não sei qual é a dificuldade que você está passando, mas eu acredito que vocês já passaram boas dificuldades na vida, e vão passar mais ainda. Vão passar mais, piores ainda. Mas a palavra de Deus fala que nós não devemos desanimar. O segredo da vitória na vida de Josué e Caleb, no liminar da terra prometida, foi que eles não fixaram seus olhares nos problemas, mas no Deus que estava acima dos problemas. Então eles confiaram cegamente em Deus. Por isso Deus fez deles mais do que vitoriosos, porque o general que o conduzia era Cristo, o general capaz. Então a palavra de Deus fala que os olhos deles estavam fitos somente em Jesus. Gostaria de ler para os irmãos o que dizem da palavra de Deus. De maneira semelhante, quando nós atravessamos as circunstâncias mais adversas desta vida, mantivermos a confiança no poder redentor de Deus e perseverarmos nele, podemos ter convicção de Ele não nos abandonará. Ou seja, Deus nunca nos abandonará. Não importa a dificuldade que você passe, não importa que se você esteja no leito da morte, não importa que o médico diga: olha, você vai morrer daqui a 3 meses, porque talvez você tenha um câncer, talvez você sofra de problemas cardíacos, não é mesmo? A palavra de Deus fala que nós não precisamos temer, porque a morte só é um pesadelo para o ímpio. Para o povo de Deus é regozijo e alegria ainda. Perdemos muitos irmãos durante essa semana, mas a palavra de Deus fala: se forem fiéis, leais ao Senhor, a sua coroa da justiça será certa. Todos que estão nessa noite acreditam nisso? Essa é a nossa única esperança, não é mesmo? A palavra de Deus nos fala isso, que essa é a única esperança. Gostaria de ler aos irmãos uma ilustração. Certa feita em uma embarcação, sacudida pela fúria de uma grande tormenta, enquanto todos aflitos entoalhavam-se angustiados, ou relanceando os horizontes, ou intentando descobrir eventuais prenúncios de uma bonança, uma criança brincava descuidada, serena e feliz. Surpreendidos diante de tanta calma e descontração, interrogaram-lhe: não temes a tempestades? Não vês que corremos todos nós riscos de vida? A resposta, tão admirável quanto natural, como a sua própria atitude, foi simplesmente: meu pai está ao leme. O pai ao leme era tudo para aquele coração terno, fiel de uma filha. Quando todos estavam aflitos,
Você não teme morrer conosco? Não está vendo que esse barco está balançando de um lado para o outro? E nós estamos fazendo de tudo para permanecer aqui dentro. Esse barco pode virar. Você não teme pela sua vida? Então aquela criancinha olha e fala, não temas, porque o meu pai está ao leme. Então a palavra de Deus nos fala que aquela confiança daquela menina era inabalável, porque ela confiava inteiramente no seu pai. Assim devemos ser nós também ao crermos em Jesus. Para concluir, gostaria de ler o que está escrito ainda na palavra de Deus. Portanto, queridos irmãos, tenhamos a certeza de que assim como o Senhor foi fiel ao cumprir as suas promessas no antigo Israel, representado pelos fiéis Josué e Caleb, assim também ele cumprirá as suas promessas para conosco. Contudo, da mesma maneira que foi necessário uma fé inabalável no poder redentor de Deus e uma firme perseverança na promessa do Senhor, assim também somente aqueles que exercerem tamanha fé e tamanha perseverança em meio aos gigantes desta vida é que terão gozo de desfrutar das delícias que nos estão reservadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus fala que para nós chegarmos lá, basta apenas confiarmos. Quantos de vocês nessa noite estão dispostos a confiar? E como essa menininha, dizer, olha, meu pai está ao leme. Quando nessa ocasião gostariam de depositar a sua vida inteira na confiança do Senhor, para que meio às provas dessa vida possam tornar vitoriosos, assim como Jesus tornou Josué e Caleb também vitoriosos. Que esse possa ser o nosso desejo e a nossa oração, irmãos. Ao entregar nossas vidas ao Senhor, mesmo passando as dificuldades, possamos lembrar que à frente de nós está o nosso general capaz. Que nosso maravilhoso nos abençoe. Que Ele possa ser nossa sombra e a nossa direita. Esse é meu desejo, minha oração para mim e para todos nessa noite. Amém.